Olá, bem-vindos de volta aí ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. E hoje o exercício que eu vou explicar é de como fazer uma boca, né, mais realista. Começo com lápis B, uma graduação B. Faço uma linha vertical e outra horizontal bem clara, né, porque eu não quero deixar muito escuro para não dificultar apagar depois. E faço duas linhas horizontais paralelas para formar um retângulo, né? E aí eu olho a proporção da parte de cima em relação à parte de baixo, né? Para me ver a comparação. Geralmente o lábio da parte de cima é um pouco menor, um lábio padrão, é claro, que nós vamos fazer, e o lábio de baixo um pouco mais grosso. Então já faço esse ângulo na parte central, né? É um pouco esse que a gente forma o arco do cupido aqui, né? São duas linhas arredondadas e a linha de baixo eu faço ela ao contrário. Então sobe um pouco e depois já desce a linha, passando um pouco abaixo daquela linha do centro. Então daí a importância da gente ter essa linha, né, de centro para me estabelecer simetria, comparando um lado com o outro, para ver se está batendo a proporção, né? E à medida que eu tenho certeza sobre o tamanho, eu venho forçando um pouco mais. Veja que eu não faço o traço forte na lateral do lábio embaixo, porque vai ser um sombreado claro. Então eu tenho que fazer um desenho linear, ou seja, as linhas têm que ser mais expressivas. Expressivo significa não estar todas uniformes, algumas mais escuras e outras mais claras. Onde vai ser o sombreado mais claro, eu já faço uma linha um pouco mais clara. Eu evito aquela boca muito triangular, né? Eu costumo ver alguns desenhos, principalmente quem está iniciando, fazer um pouco esse arco do cupido muito triangular, e geralmente não é tão triangular assim, é um pouco arredondado. E aí eu já faço essa estrutura logo acima, né? Do lábio, um pouquinho dessa curva do arco do cupido. Então essa é a parte da estrutura linear. Aí eu já tenho aqui uma boca desenhada para a gente pensar na estrutura, né? No volume, no relevo. Eu tenho uma linha central e para o lado ela vai arredondando. Isso ajuda a compreender o porquê do degradê, né? E o direcionamento, né? Desse relevo que existe na boca. Então eu tenho o lábio que é arredondado, e essas outras partes estão na diagonal, e aqui eu tenho linhas em outros sentidos. É bacana de fazer esse exercício porque a gente entende o porquê do degradê, onde que é mais escuro, onde é mais claro. Se eu divido em faixas horizontais, eu também penso nessas linhas próximas, paralelas, porque isso vai demonstrar os valores. Ó. Primeiro mais escuro, segundo mais claro, no meio bem mais claro, e depois volta a escurecer um pouco mais. Então, é só uma espécie de gráfico que mostra esse volume, demonstra esse volume de cima para baixo. O mesmo acontece para os lados. À medida que eu vou avançando para o canto da boca, eu também tenho um degradê do claro para o escuro, né? No sentido de fora para dentro, né? De cima para baixo, né? E de fora para dentro, né? O lábio de cima geralmente não é tão arredondado quanto o lábio de baixo. Então as linhas já não são tão redondas, né, assim quanto o de baixo. Mas acontece também o mesmo degradê, só que é um pouco diferente do degradê que tem no lábio inferior. Então vou fazer também as linhas horizontais paralelas aqui aos do desenho. E aí só tem um sentido, escuro mais no centro, e à medida que eu vou subindo, eu tenho que diminuir o valor. Então esse seria o gráfico, né, do aspecto em relação à valoração tonal, à escala de cinza. Outro aspecto é enxergar as malhas, enxergar a mudança de volume, né, a mudança do relevo. Por exemplo, essa parte central é redonda, essa parte um pouco lateral ela é ligeiramente mais plana. Então eu vou desenhar representando isso um desenho, né, quase aí de um retângulo. A parte inferior, ela já é bem redonda mesmo, só que não toda, não completa, né? Essa parte aqui no final, ela já é um pouco
mais arredondada. E isso a gente vai entender melhor isso quando a gente estiver sombreando para compreender esse acontecimento, né? Onde a gente vai aplicar de fato essa teoria. Bom, feito linear, e assim, se for para pintura, eu acredito que somente até nessa etapa do linear já é suficiente. Mas eu vou aplicar um pouco de sombreado aqui para dar volume também, para virar um desenho em 3D, né? O primeiro passo é escurecer todo. A parte daquele risco central pode escurecer utilizando esse 3B, né? Que é um lápis macio, e eu já faço de cara esses pontos mais escuros. Então, a parte central do lábio e um pouco abaixo, no centro, entre os dois lábios, na parte central, e abaixo do lábio inferior, também voltado só no centro. Agora eu já venho com esse lápis mais claro. Então esse 3H ó, já me dá essa possibilidade de passar com um lápis bem deitado, né? Na verdade, pode ser entre 3H, pode ser entre um lápis B, não precisa necessariamente ser o mesmo número, mas algum número aproximado. O importante é a gente pensar que eu preciso trabalhar com um lápis que seja mais duro, né? Tem lápis mais macios, que são números altos, como 6B, e lápis mais duros, aí da série do HB até 2H, 3H e assim por diante. Para esses lápis, para essa variação de sombreado mais clara, é mais aconselhável usar lápis que já sejam mais claros, né? É claro, com a ponta bem fina. E eu faço com esse formato, né, pensando naquele gráfico que foi explicado anteriormente, ó, deixando mais claro no centro do lábio e mais escuro nas bordas. O lábio de cima já é diferente, né? Eu já faço uma base dele, como ele não vai ter tons muito claros, não vai ter cinzas muito claros, eu faço uma base uniforme e venho escurecendo do meio para cima. E lembrando naquele aspecto da forma, né? Se é uma forma mais arredondada, eu preencho fazendo movimento de curva. Se é uma área mais plana, aí eu posso fazer, né, sem preocupar em fazer a curva com o lápis, né? O lápis tem que seguir o acompanhamento da forma. A forma tem que seguir o aspecto, se é arredondado, eu preciso fazer um sombreado arredondando, usando o lápis de forma arredondada. Se é na diagonal, eu preciso passar o lápis na diagonal e assim por diante. Bom, feito isso, eu já venho para a parte externa. Porque nessas laterais do lábio, o ponto importante de estudar o desenho da boca, assim, separadamente, é que a gente compreende isso, né, esses detalhes. Que não tem uma diferença muito acentuada da pele para essa parte da boca do final, né? A não ser quando a pessoa seja, por exemplo, uma pele muito clara e coloca um batom muito escuro. Então, caso contrário, geralmente tem aquela passagem sutil aqui nas extremidades. Então já preciso fazer o sombreado em volta para fazer essa junção, buscando não deixar contrastes muito acentuados entre nessa divisa, né, dos dois valores. Esses cantos da boca geralmente estão sombreados ligeiramente arredondados, né? E a gente faz com esse mesmo, né, aplicando, voltando a fazer movimentos circulares. Por enquanto, esse preenchimento ele não tem texturas assim de linhas e tudo mais, né? Deixei o lápis de lado, né? Agora, lembrando que esse sombreado pode ser feito até o 3B no máximo, né? A gente pode ficar intercalando entre 3B, 2B ou algum lápis mais claro. E eu utilizo o esfuminho para eliminar o excesso de marca, né? Para esfumar, né? Ficar mais harmônica a transição de um valor para o outro. Eu uso um papel de apoio, tanto para não encostar no papel e para, se caso for necessário, tirar um pouco do excesso de grafite, da sujeira, para limpar um pouco esse esfuminho. E eu venho aplicando o esfuminho da mesma forma que se faz o desenho com lápis, né? Encostando
e levantando, ou seja, eu vou pressionando menos o esfuminho no momento que eu quero clarear aquela parte. Feitas as partes escuras e médias, eu troco de material para continuar esfumando nas áreas claras. Eu vou usar aqui um guardanapo, pode ser um papel toalha, até mesmo uma flanelinha ou um pedaço de algodão também dá certo. Eu estou usando um pequeno guardanapo. Passando na parte clara, né? Voltando sempre no sentido da forma. Se eu tenho uma linha mais diagonal, eu passo diagonal. Se eu tenho uma curva, eu busco passar movimentos mais circulares. Então essa é a etapa do sombreado base. Mais uma etapa que foi finalizada. Para me criar um pouco da textura do lábio, aí eu utilizo o esfuminho, e o esfuminho mais fino, e lembrando daquela direção, daquele gráfico que a gente fez no início. Eu preciso encostar na parte superior. Quando eu chegar no centro daquele lábio, eu preciso diminuir um pouco a força. E além disso, além de fazer essa parte do abaulado, do arredondado, né, eu também preciso ficar atento à intensidade, né? Próximo à luz, eu preciso passar bem mais leve para que o traço fique mais claro. São informações que parecem óbvias, né, e redundantes, mas de fato às vezes a gente pode fazer uma linha sem variação de valores, o que pode prejudicar o sombreado, fazendo com que não fique tão natural assim. O esfuminho eu também passo nas bordas, né? Você vê que eu tento eliminando ainda mais essa transição. E com a caneta borracha, né? Eu estou aqui a caneta borracha Mono Zero da Tombow, para marcar os pontos de luz. Aí somente naquele centro, né? Para intensificar os brilhos, né? Depois de tudo pronto, eu acentuo esses pontos de luz, que dessa forma eu amplio a minha escala de cinza, né? A minha escala de valor fica maior, tendo luz, valores claros, valores médios e valores escuros. E vem fazendo algumas partes de texturas. Aquela parte de textura do lábio dá para ser feita agora com essa parte utilizando essa borracha. Acentuo também um pouco do claro desse arco do cupido, né? Para ficar esse aspecto de volume, né? Um pouquinho mais claro, geralmente nessa parte é quase sempre mais claro, lembrando que vai ter alguns casos que vão ser diferentes, é claro, de acordo com a direção da luz, o posicionamento e o próprio formato do lábio. Feita essa base, eu venho para a definição. Lapiseira 05, né, com grafite 2B, que é um grafite macio. Eu venho fazendo algumas linhas, só que com bastante cautela. Você pode observar que nesse ponto de definição eu não movimento muito o braço em si, eu procuro movimentar mais as pontas dos dedos. Minha mão, meu braço fica um pouco parada e eu movimento mais as pontas dos dedos quando eu quero, né, detalhes mais específicos. Aqui também utilizo o esfuminho novamente para eliminar a diferença acentuada entre o lábio e essa sombra que tem abaixo do lábio, que como é uma parte sombra, eu tenho essa luz refletida aqui embaixo, né? Só que essa luz refletida não pode ficar branca, porque não é luz direta. Então eu faço a luz refletida e passo um pouquinho de esfuminho. Dessa forma, aquela luz que era bem branca deixa de ser tão branca assim. Quando a luz, às vezes, a abrir a luz ocupa um espaço maior do que devia, eu volto com o esfuminho para poder meio que apertar a luz, né? Para diminuir aquela área de luz. E como são tons muito claros, se eu utilizar o lápis aqui, talvez eu possa escurecer muito, né? Então o esfuminho é uma ferramenta interessante. Essa é a borracha maleável, né? Ela não solta o farelo normal, né? Não é farelo, é aquele resíduo de quando apaga, né? Então é bacana de trabalhar com ela quando você quer clarear somente um pouco e uma parte bem específica. Modela ela e vem passando, e depois com esfuminho para quebrar aquela diferença acentuada. Então põe somente encostando a pontinha da borracha para
dá uma leve clareada e se passar, lembrando, volto e esfuma, passando o esfuminho para harmonizar. Para me escurecer com 6B, eu utilizo o apontador para ficar com uma ponta bem fina. Lápis que são muito macios, eu não utilizo a ponta, eu não utilizo estilete, né? Não utilizo uma ponta muito comprida, porque ele é muito macio e vai quebrar facilmente. E eu nem preciso também de uma ponta muito comprida, porque geralmente para os mais escuros eu encosto, eu trabalho com lápis pegando mais perto da ponta. E é mais ou menos semelhante ao cílio, né? A forma de fazer esse sombreado aqui, encostando e levantando, principalmente quando está na parte central aqui do lado, né? Para não ficar só a linha sozinha, eu tenho que procurar sempre fazer esse degradê, né? Bom, aos poucos a gente percebe que vai intensificando aquele escuro, à medida que tem a necessidade. É uma coisa que eu tenho falado, sempre tem sido bem repetitivo nesse ponto, mas é importante lembrar. Eu venho forçando sempre aos poucos. Se eu escurecer demais, eu tenho uma expressão que eu utilizo nas minhas aulas presenciais no ateliê, que eu falo que quando escurece demais é como salgar a comida. Se for sal demais é difícil você tirar, então você sempre vai pondo um pouco e experimentando, né? O mesmo acontece no desenho. Agora eu vou usar esse lápis 3H, porque o lápis 3H nessas áreas mais claras, ele é um lápis bem duro e de um tom de cinza que não é muito escuro, né? É bem claro. Então eu consigo trabalhar nas áreas claras, nas áreas iluminadas, fazer uma determinada textura, escurecer um pouquinho, sem passar do ponto. Então um lápis que eu sempre recomendo aí. E assim, é preciso ficar atento, porque alguns lápis 3H, dependendo da marca, eles são duros demais e não conseguem um efeito sombreado. Então avalie bem, faça um teste com os lápis que você tem e procure ver qual que se encaixa melhor no momento de executar esse sombreado. Já venho definindo um pouquinho esses cantinhos. Geralmente isso define um pouco da expressão juntamente com os olhos. O lábio, né, principalmente esses cantos do lábio, ele vai definir um pouco da expressividade da pessoa. Se está feliz, se está triste, se está entediado. Então tudo isso é demonstrado com esses pequenos ângulos, com essas pequenas curvas que tem das linhas de desenho da boca, né? Bom, estou sempre encostando o lápis e levantando. É importante ficar alerta a esse ponto, porque se eu faço em um sentido só, acaba que eu preencho de forma homogênea e aí depois eu tenho que ficar voltando com a borracha e clareando, aí eu gero um retrabalho. No desenho, tanto no desenho quanto na pintura, quando eu faço uma coisa que depois eu tenho que corrigir, isso é retrabalho, é o que mais faz demorar, né, a execução de um desenho. Então a gente tenta eliminar ou evitar isso, né, para que não tenha que ficar refazendo o que já fez e sim avance, né, nas etapas aí progressivamente. Bom, agora dando os últimos retoques, te agradeço por ter acompanhado até o final de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte aí, deixe seus comentários, compartilhe com quem você conhece aí que gosta de desenho, de pintura. Grande abraço e até o próximo vídeo.